As associações médicas têm se reinventado e têm procurado novas alternativas de atrair o público, não só o público médico, mas especialmente o público jovem. E nesse contexto, tanto a AMB quanto a APM criaram frentes de engajamento do jovem nas causas médicas. E hoje a gente está aqui com o Dr. Henrico, com o Dr. Guilherme, representantes dessas frentes, que vão contar um pouco mais para a gente sobre as bandeiras, sobre a importância de se associar a essas entidades, o papel político delas e o que eles vêm fazendo nessas frentes de luta pelos direitos dos médicos, pelas frentes políticas aí de engajamento do médico e de proteção também dessa comunidade, né, que muitas vezes é jogada, despejada no mercado e acaba sofrendo consequências de não compreender exatamente o próprio mercado, algumas questões técnicas. Então, hoje o papo aqui vai ser bem esclarecedor, até para mim, porque eu quero entender como que vocês estão trabalhando, a gente quer entender a história, né? Então, vou pedir para vocês se apresentarem. Estamos aqui também com o Anderson, advogado, sócio da Med Assist. Esse podcast a gente grava semanalmente. Se você não nos acompanha, por favor, nos acompanhe aí nas redes Spotify, no YouTube. Doutor Henrico, por favor, se apresente e depois passa a palavra para o Dr. Guilherme. Perfeito. Então, primeiramente, boa noite. Agradeço o convite aí de vocês, da Med Assist. Uma honra estar aqui. Então, meu nome é Henrico Stefano Suriano, eu estou no primeiro ano da residência de Neurologia no Hospital Santa Marcelina e eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo. Então, já trabalhei com pronto-socorro, com enfermaria, no momento estou atuando um pouquinho mais em UTI, mas estou nessa fase então de formação, né, de ter me formado aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos agora na residência, então ainda está fresco os desafios daquela época, com alguns desafios novos se apresentando. Legal. Boa. Agradecer aqui a nossa presença, esse espaço aqui que a Med Assist nos deu. Eu sou Guilherme Marques, eu sou médico também. Dediquei aí parte da minha formação em estudar dermatologia. Hoje estou prestando meu título para, enfim, poder chegar aqui e falar que eu sou um dermatologista de fato. Mas já passei pelo serviço público, com o olhar da saúde de família, né, da atenção primária. E engatei nessa luta do associativismo até para representar minha classe, que invariavelmente de muitos anos, né, Henrico, ela vem se mostrando muito desengajada e muito com baixo letramento para coisas que fogem do assistencial. Uhum. Eu acho que isso também já responde parte da sua primeira Eu acho que o questionamento. médico é tão engajado na relação com o paciente que por vezes o entorno ali fica à deriva, né? Às vezes realmente é um cabresto que se coloca ali, né? De você só pensar em assistencial, sendo que esse médico ele está comportado por tantas outras esferas sociais, sejam jurídicas, tributárias, sejam políticas também, de representatividade, porque ele não... muitas vezes ele não consegue nem sair do consultório dele para resolver coisas da vida dele, quanto mais para resolver coisas pela classe. E é tudo isso que eu acho que deve também parte desse nosso movimento, né? Legal, então vamos começar então explorando um pouco mais isso, né? Vocês são da comissão tanto da APM quanto da AMB, é isso? Isso. Legal. E qual que é a diferença entre o papel dessas duas comissões? Assim, as pautas são semelhantes ou existe uma razão para essa divisão geográfica, talvez, alguma coisa assim? Explica um pouco para a gente essa divisão. Acho que a primeira coisa que pode ser pontuada, até para quem não conhece as instituições, para entender um pouquinho mais, é que a AMB, Associação Médica Brasileira, então o intuito dela é ter abrangência nacional. E o que ela tem são diversas federadas, geralmente cada uma por um estado, né? Então, no caso da APM, é a Associação Paulista de Medicina. Então, Perfeito. É como se fosse uma fragmentação da representação em função do estado, né? Com alguns detalhamentos a mais, mas uma noção geral é isso. Legal. E como hoje o médico jovem enxerga essas associações, especialmente, não sei, hoje vocês por estarem em São Paulo, imagino que também tenham atuação dividida ou vocês têm mais presença na APM? Hoje, como vocês têm se dividido e como o médico jovem enxerga essas duas frentes aí, essas duas comissões?
A nossa comissão da APM ela é um pouco menor. E nisso, né, nós temos uma atuação mais forte ali, pelo menos as pessoas que vos falam aqui na mesa. E claro, por mais que a APM seja uma instituição praticamente centenária, e a MB tenha surgido dela, né, já um bom tempo depois, né, ali na década de 60, a comissão da MB prevê território nacional e da APM, claro, aqui o nosso estado de São Paulo. Isso basicamente trata, né, desse nível de abrangência, e eu acho que o jovem médico olha para as duas. Primeiro que ele olha para a MB como a sentinela das especialidades. Acho que isso deve, assim, a MB em grande parte não é a sua única atuação, claro, mas a APM é vista mais como uma instituição de pais e avós, na verdade, por conta da idade dos nossos diretores e tudo mais, e também o quão clássico e quão importante eles representaram também num passado médico aí que decorre de décadas para cá. Aí eu cito Eleusis Paiva, hoje secretário de Saúde do Estado de São Paulo, foi presidente da APM. Cito o nosso atual presidente, o Dr. Antônio, também de cabeça e pescoço, que tem uma grande atuação ali na Santa Casa, entre tantos outros. Mas há um certo propósito em nós trazer esse jovem para ele consiga olhar isso além dessa pequena grande, né, associação aí de pais e avós. Dado isso, eu creio que talvez a APM ele olharia muito mais como uma instituição um pouco mais erudita, né, a respeito da medicina, tal qual a Academia de Medicina de São Paulo. Mas o relevante, né, apesar dessa visão de uma associação mais tradicional e tal, é o poder político, né? A gente vê sempre que a APM e a MB também são sempre chamadas para discutir questões muito relevantes da sociedade. Então, se a gente tem uma discussão relacionada à saúde ou até a questões que afetam a saúde, como a tributação, né? Então, acho que a APM e a MB, elas entram em causas de proteção social também, porque a saúde, claro, né, é prioritária, né, para todos nós. Então, é muito relevante a força política, né? Que tipo de apoio um médico associado encontra na APM e na MB? Vocês preferem focar mais em uma, ou posso falar genericamente aqui do associativismo? Acho que é melhor, né? Porque existem algumas diferenças entre elas, mas na prática ali é uma junção de pessoas em prol de causas, né? Também, né? Então eu vou evitar ficar falando APM, MB, vou falar da associação, tá? Perfeito. Que tipo de apoio prático assim o médico encontra assim nas associações? Basicamente uma defesa de exercício profissional, né? Além de conseguir regular que esse profissional está bem capacitado, e também a gente em breve vamos citar aí novas iniciativas que surgiram a nível de congresso, a nível de senado. Mas eu acho que a defesa do exercício profissional nas duas ela está como mandatória. Além disso, a representatividade médica. Nós vemos outros conselhos, né, que claro representam também médicos, mas creio que a história que deriva da APM e da MB decorre de muito tempo. Então, acho que esse aspecto clássico. Okay. Acho que esse é um ponto importante, mas já trazendo até para uma outra forma de olhar esse tipo de associativismo, né? Geralmente, como a gente comentou um pouco mais cedo, tem aquela questão de você ver como se fosse um certo clubismo e uma tentativa de você oferecer um clube de benefícios e a dimensão financeira da coisa. Que é uma dimensão que existe nesse tipo de formato? Sempre existe. Sempre existe uma tentativa de você trazer benefícios de ordem financeira ou de serviços para os associados. Perfeito. Isso é algo que existe. Mas eu acho que até a sua pergunta focou nisso, né? O que mais você pode ter? Obviamente a questão como muito bem apontado pelo Guilherme, da representação, de como você junta a classe em torno disso. Mas eu acho que também de alguns serviços que juntam as duas coisas. É um benefício financeiro, mas é um benefício de defesa de classe. Eu acho que talvez o exemplo mais palpável é a questão da própria defesa profissional. Sim. Que aí, citando um pouquinho mais para o lado da APM, a gente tem um departamento de defesa profissional, então existe ali toda uma equipe, né, de médicos, de advogados, de contadores mais especializados nessa área. E atualmente o projeto que consegue mais juntar todas essas frentes, né, e oferecer algo para o grande público
de certa forma, informalmente denominado de projeto anticalote, mas que é um canal de denúncias, né, para que qualquer médico aí numa situação de atraso de pagamento, de calote ou de qualquer irregularidade possa vir ali, falar, citar quais são ali as pessoas envolvidas, as empresas envolvidas, contar a história, contar o que aconteceu e, em cima disso, ver se consegue reaver os seus valores, se consegue agilizar os processos necessários. Né? Isso não só a nível individual, como eventualmente coletivo também. Bacana. Se me permite, muito interessante sua fala, assim, porque ele começou citando o que a APM não é, que não é um clube de benefícios, e a gente cansa de colocar isso. E nessa tentativa da gente conseguir ver o que o jovem conseguiria se aproximar desses bastiões assim, da representatividade da saúde, que a gente conhece, como eu citei há pouco, nós vimos essa questão do calote como um ponto nevrálgico ali, da gente conseguir focar e aproximar isso. Uma vez que nós temos, né, esses representantes públicos que conseguem olhar para uma causa que parece tão individual, que às vezes é até difícil, a gente comentou isso mais cedo, de cobrar, né? Nossa, eu não recebi meu pagamento, mas será que eu cobro? Será que eu vou ser mal visto? Será que eu vou ser mal colocado? Então, esses... medo de retaliação, né? Retaliações, né? Seja de cooperativa, seja a nível de OAS, seja a nível do que for, do seu pronto-socorro, do teu bairro lá, da tua cidade, o que for. Mas nós vimos que era nevrálgico isso e era uma dor. Então, a partir dessa temática, como o Henrique bem colocou, a gente começou a trazer esse jovem para cá. Não se limita só a isso, também. Agora nós estamos também com alguns aspectos educacionais também, uma frente ampla e ampla mesmo. E quando eu digo amplo, até de especialidades. Vimos que o médico, hoje tivemos uma abertura, né, a gente vê isso de anos para cá, de faculdade de medicina em que nem sempre a gente consegue calcular, quantificar o quanto que esse profissional sai da faculdade preparado para o mercado. Sim. E volta àquele ponto inicial, também preparado para o mercado, não só no aspecto assistencial, mas tantos outros. Mas, para o ponto assistencial, nós também vemos falhas. Muitas faculdades que, por vezes, não têm ali um internato, né, muito bem sólido, né, uma faculdade que conta aí com 60, seja centenário, o que for. E, para tanto, a gente lançou, e a gente deve, né, ao Fernando Talo, né, boa parte dessa iniciativa, agregar à faculdade da APM algumas capacitações. Não são especializações, mas são capacitações frente a GO, no atendimento do pronto-socorro, frente à urgência e emergência, frente a tocar uma parada, em que ele vai ver aquilo tanto no pronto-socorro quanto numa atenção primária ou em outros locais. Um curso de curta duração, sim, especializado, como que é? Não é uma especialização, não chega a ser nisso, mas é desse preparo, de você conseguir capacitar esse médico a atuar em várias frentes que ele deseja e que, querendo ou não, há uma demanda no mercado do recém-formado generalista. Isso acho que é nosso segundo maior projeto. E vocês têm uma frequência com que vocês se encontram? Como vocês... É um grupo fechado? É um grupo aberto? Os médicos que estão nos ouvindo, que eventualmente quiserem participar disso, eles têm essa possibilidade? Vocês têm inscritos ali? Vocês trabalham, né, ou melhor, conversam dentro da comissão somente com o médico que é associado, ou o médico fala um pouco mais sobre a relação, sobre os ritos de vocês e a participação de pessoas de fora da associação? Até aproveitando a pergunta do Caio, o que a comissão hoje tem feito para incentivar e engajar o médico a participar disso tudo? Sobretudo o jovem médico. Posso responder essa primeira, você responde a segunda? Pensando assim, na APM, a função que a gente exerce lá acaba tendo um componente de recomendação, de nomeação também. Então, éramos pessoas que já tinham algum contato com a APM, seja na época da faculdade, seja assim que nos formamos. Então, conhecemos pessoas, fomos angariando funções, né? A princípio numa natureza mais informal, depois alçando, não necessariamente cargos, mas responsabilidades ali dentro. Sim, claro. Então, eventualmente, fomos nomeados para exercer, para ocupar esse lugar na comissão do médico jovem. Então, assim, no momento... Claro que se tiver alguém interessado, que manifeste interesse, que conheça um de nós, que queira participar de uma reunião eventualmente, participar de algum projeto, a priori de uma forma um pouco mais pontual, mas eventualmente para participar de forma mais ativa e regular, é perfeitamente possível. Ainda não está, digamos, planilhado, né, um canal de acesso direto, mas é algo plenamente possível. Né? A gente também não tem o menor interesse em fechar a comissão para que os membros atuantes atuem e os demais, né, pessoas interessadas não possam participar. Claro. É de sumo interesse que eles possam participar.
Isso na APM, que é até uma comissão um pouquinho mais recente. Mas a da AMB, ela já é maior, né? Então, não só tem pessoas de São Paulo, como tem pessoas do Brasil inteiro. E de tempos em tempos também, por enquanto, nesse modelo um pouco mais de manifestação de interesse, de recomendação, a gente vai trazendo pessoas interessadas, né? Para conhecer a dinâmica. Eventualmente para se envolver com algum projeto pontual, alguns ficam, alguns se interessam mais por outras frentes, né? Então, ainda que não tenha, por exemplo, um processo seletivo neste exato momento, é algo que inclusive a gente discute e está tentando formatar melhor. Bacana. Mas havendo interesse e os nossos canais de contato, seja o da AMB via Instagram, via as redes sociais, como os nossos pessoais, que eu creio que possam eventualmente ser divulgados aqui também. A gente vai colocar embaixo do nome de vocês, se vocês tiverem alguma... Maravilha, a gente pode fazer a ponte para esse tipo de contato, se for do interesse da pessoa se aproximar. Ótimo. Legal. Bom... Não, eu havia perguntado para o doutor como a comissão tem feito para incentivar a participação dos médicos e engajar nessas frentes. A própria PM já tinha um movimento de todo médico formado, né, na região metropolitana, na capital, já ganhar ali 4 anos do associado. Claro que nesse primeiro momento, até por isso que a gente luta para descreditar essa visão assim, de um mero clube de benefícios, mas era o primeiro chamariz ali. Então, um clube da PM, em que eu fui atlética, pelo menos na minha faculdade, jogava beisebol lá. E a gente conseguia levar assim, também a galera do futecampo, né, do futebol de campo, para conseguir fazer intermédio, que a gente chama de intermédio velho. Então, é aquele intermédio entre as faculdades que a gente já tinha se formado. Entre tantas outras coisas, né, bem como serviços ali, tributários e tudo mais. Hoje, o que a comissão faz é basicamente, nosso grande foco, é conseguir intermediar essa relação do médico recém-formado sendo representado e sendo apoiado. Em um passado, não é um passado tão recente assim, mas todo esse movimento associativo, ele foi capaz de conseguir proteger boa parte desses profissionais. Sejam nos seus postos de trabalho, sejam com processos, com a representação frente à sociedade também, que de certo modo sempre teve um encastelamento, infelizmente até a partir disso que hoje a gente também colhe um fruto um pouco ruim, mas foi com essa representação, além do projeto Anticalote, além também do projeto educacional, a gente também foca em produzir conteúdos, em trazer eventos de temática do médico jovem como empreendedorismo, entre tantos outros ali para dentro da casa. E também para as distritais, para as regionais. Legal. O médico gosta tanto de congresso, né? Técnico, né? E eu acho que existem muitas pautas como essas que vocês estão levantando e defendendo que podem ser objeto também de uma exposição, de uma troca, né? Como calote, por exemplo, coisas que tangenciam aí a prática, né? Então, tributação, gestão e coisas do tipo, né? Inclusive, vocês estavam comentando que o ensino tem mudado um pouco em relação a esse ponto, né? Queria que vocês falassem um pouco mais sobre os desafios do jovem assim que está indo para o mercado de trabalho e sobre o ensino em si, né? Sobre existe uma mercantilização um pouco, né, do ensino médico. Acho que tem várias faculdades aí que tem alguma reputação um pouco questionada. A gente não vai entrar em mérito aqui. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque existem vários desafios relacionados a isso. Acho que tal qual passar um caso clínico, né? Que a gente, ou pelo menos na dermato e tantas outras especialidades, que a gente olha para aquele perfil daquela doença e tenta discriminar com uma senhorinha de 40 anos que surge uma púrpura na perna, enfim. Eu vou te dar o panorama do que é o médico hoje, que se forma hoje. Ele sai, ele vai para o mercado de trabalho, ele possivelmente vai ter que abrir uma empresa. Porque hoje temos um processo de pejotização. Podem contar com a Media Assist. Sim. Desculpa de interromper. Um bastião maravilhoso. Podia perder Um bastião ótimo disso. Ele tem que abrir um PJ. Nessa abertura de PJ, ele não sabe que ele tem que ter um prolabore para não pagar uma tributação além do que ele deveria e minimizar mais ainda que ele ganha. Além disso, também há uma incoerência sobre o quão consolidado tá aquele ensino para o que ele vai atender, que é generalista, pode ser qualquer coisa. Está sentado ali no teu consultório, pode entrar tudo ali, desde um infarto até uma dermatite de contato, até uma púrpura, até algo que você tem, que você nem sabe para quem encaminhar. Ele ainda se vê
inerte ainda com essa questão. Além disso, ele também vê que boa parte dos profissionais que vão lá e se engajam na rede social, eles conseguem ter uma repercussão boa para dentro dos seus consultórios ou frente às suas imagens. Ele não sabe mexer com o Instagram. Ele não sabe que publicidade que ele pode colocar ali, talvez, um antes e depois de um procedimento que ele fez no consultório. Ou seja, ainda como generalista, não sei. Então, são muitas coisas ali que configuram esse caso clínico do recém-formado. E, para tanto, percebe-se que muitas faculdades, pouquíssimas, na verdade, se sujeitaram a ensinar tudo isso, desde marketing, desde tributação, desde tudo isso. E tantas outras clássicas também não conseguem colocar isso dentro das suas ementas de curso. Quem vai fazer isso? Quem vai resolver essa dor? Será que a gente vai deixar para um terceiro, novamente, como a gente fez com tudo até então? E se apropriar de novo desse encastelamento do médico para delegar a outro resolver os problemas dele? É isso que nos norteia até assumir esse papel. Você acha que hoje a graduação prepara bem o médico para o mercado de trabalho para além da medicina? Não. Seguramente não. Poucos se atrevem hoje a fazê-lo. Mas ainda a gente não consegue ver o quão isso está ali no mercado. É quase que inexistente o preparo, né? Pelo menos no ensino tradicional. Agora tem alguns inovando isso. Henrico, queria falar? Eu acho que, inclusive, quando a pessoa entra na graduação, muitas vezes, dependendo do círculo original dela ou da concepção dela original de medicina, parte do pressuposto de que nada disso vai ser um desafio. Porque ainda tem muito do mito de que, assim, você fez medicina, então você está feito na vida, tá tudo certo, garantido, vai sair, ficar milionário, 2 plantão, pagar um carro. E aí você chega lá e fala, putz, hoje em dia já não é assim, né? Você muito antes já tem a informação de que o valor médio por plantão está reduzindo, que tem essa oferta muito maior de profissionais no mercado, que tem esse processo de sucateamento do vínculo empregatício, 1000 outros desafios em curso, né? Então acho que o pessoal está começando a chegar um pouco mais ciente de que não vai ser tão fácil assim. Só que ainda tem, acho que, a gotinha de esperança de, eu vou ser médico, acho que tá tudo certo. E, inclusive, acho que um ponto importante, resgatando a sua pergunta anterior, de como você vincula com o médico, né, o recém-formado, quais são os desafios dele, eu acho que muitas vezes essas pessoas não sabem ainda as dificuldades que enfrentam. Elas têm um desconhecimento sobre o que está ali diante delas, né? E aí é até difícil você talvez conversar com esse público sobre os problemas dele, porque às vezes ele não sabe muito bem dos problemas dele. Ele vai descobrir no dia que ele se formar. Ele vai demorar para o primeiro plantão. Para assimilar ali tudo que ele precisa entender além também da prática médica, né? E um ponto que eu acho interessante sobre esse tema, né, do médico empresário também, talvez, né, que é um pouco do que você falou, né, Guilherme? Assim, existia uma questão cultural, assim, de que o médico que é empresário é um mau médico, né? E isso, acho que foi carregado por várias gerações, assim, né? Acho que a classe carregou isso por muitas gerações. Isso acho que está mudando. Tem muitos médicos agora que falam, poxa, eu quero fazer um negócio na medicina, eu sou um bom médico, eu vou levar essa prática para mais gente. E a gente vê isso, né, lá na MediAssist, médicos chegando com projetos, né, com conhecimento empresarial para tentar expandir ali a atuação dele, né? E até vi uma fala do Jorge Moll, acho que uma vez, num evento, falando que ele ganhou um prêmio uma vez de empresário e ele se sentiu mal pra caramba, porque ele falou, cara, eu sou médico, sou empresário, né? Então esse sentimento, muitas vezes, né, ele até brincou na época que ele falou assim, eu tô saindo do armário como médico, né, deixando de ser médico, virando empresário, tô aceitando isso e tal. Hoje eu não acho que é ofensivo, mas eu achava um absurdo. Então acho que passa um pouco por aí esse sentimento meio, né, um inconsciente coletivo da classe médica de que as coisas são incompatíveis, quando na verdade não são, elas precisam estar abertas, né? E acho que a faculdade carrega um pouco isso, né? Os próprios professores, é um conhecimento muito denso, eles estudam muito por vários anos
E imagina se for contemplar além da parte técnica, tudo isso, né? Também quanto tempo vai demorar mais? Você já ficou ansioso para se formar, para ir logo para o mercado de trabalho, né? Enfim, acho que faz parte também aprender algumas coisas fora da faculdade também, né? Acho que tem isso também, a gente culpa muito, mas a verdade é que também no direito, na contabilidade, a gente não aprende tudo. Ninguém aprende tudo na faculdade, né? Mas concordo que pode ter um meio termo nisso tudo, né? Posso acrescentar uma coisa sobre esse ponto? Claro. Acho que talvez um ponto que seja sensível para muitas pessoas e que é digno de reflexão é que é o que você falou, a gente ainda associa você fazer coisas fora da assistência a algo que, de certa forma, é uma sombra ruim em cima da medicina. Tornaria um mau médico. Nossa, Exato. Mas ele não está estudando, não está cuidando. Não está fazendo cirurgia, não está clinicando, o cara está gerindo. Poxa, como assim? Abandonou a medicina? Ou até vai pegando um exemplo mais extremo, mas a pessoa está trabalhando com o Instagram. Seja algo mais jocoso, seja algo mais sério. Tá na rede social ao invés de estar clinicando, né? Podia estar salvando vidas. Acho que ainda tem um pouco disso de ter esse julgamento. Eu acho que assim, a gente chegou num momento de maturidade desse trabalho em rede social que você consegue estar nessas frentes e estar fazendo um trabalho extremamente sério, muito conectado com assistência e muito relevante. Eu acho que o melhor exemplo para se dar sobre isso é a educação. Com certeza. Então, assim, a gente tem tanta fake news, tanta desinformação, tantos perfis com uma qualidade dúbia, que você ser alguém que vai ali, mesmo que você não domine temas de engajamento, mas você ir lá e falar com propriedade, com embasamento científico, com evidência a respeito de algo, você já está indo contra uma corrente de desinformação. Isso já é um trabalho extremamente necessário. Então, assim, eu me arrisco a dizer que isso hoje, assim como quando a gente está falando dos pilares da formação, né, a nível de universidade, quer se formar um médico que ele é um bom técnico, que ele é um bom líder de equipe, que ele é um bom defensor do SUS, tem uma série de papéis do médico. O comunicador, o gestor, a pessoa com uma boa noção de temas de saúde pública, ou mesmo dessa intersecção de público-privado, eu acho que hoje em dia, muito mais do que vou fazer isso para ganhar dinheiro, vou fazer isso para tornar o meio de saúde e o meio informativo de saúde muito melhor. Com certeza. E sempre dizem também, né, que o médico que vai para as redes sociais e fala, ele faz um favor para a sociedade também, porque se o médico bom não fizer isso, só os ruins vão fazer. Exatamente. Né? Justo. E além disso também, até para a gente tirar esse estigma, né, do médico empresário como um médico medíocre ou como um médico que abdicou do assistencial, como se só o assistencial fosse o meio para o médico, né, que de uma das coisas que a gente pode falar é que a medicina abre muitas portas, né, isso não, todo mundo repete, mas infelizmente não vejo isso na prática. Mas o empresário basicamente ele foca, quando ele começa ali aquela empresa, ele começa com uma ideia que prevê resolver uma dor. Uhum. E se essa dor for uma dor de outros colegas? E se for uma dor da saúde? Uhum. Hoje foco, né, meus atendimentos em dermatologia, mas por muito tempo eu fiquei trabalhando com médico de família e comunidade. Olhava para aquela questão do pronto-socorro, achava interessante, empolgante, de certo modo até confortável, em que eu saía do meu plantão, não estava tão preocupado, enquanto que na atenção primária o dia seguinte estava lá aquele mesmo paciente. Mas quando você coloca essa lente da atenção pública, algo te mexe contigo. E esse mexer começa a envolver que aquelas pequenas ações que você faz, que são grandes para cada paciente, não quero minimizar isso, mas que elas poderiam ser maiores, uma vez que naquele momento que eu estou mexendo uma peça, eu estou gerando um desfecho, seja biológico ou assistencial que for, para uma parcela grande da população. Sim. Isso também é um empresário. Isso também é o olhar da inovação, que você vê uma dor e você tenta contemplar aquilo ali. Não é tudo por dinheiro, não é tudo, é por ideais. Com certeza. Sim. E não é diferente na medicina. Então, acho que isso é um bom ponto que também me gerou assim, a tirar esse estigma da mediocridade. Com certeza. Não existe. E não é à toa que a diretoria e a presidência de vários hospitais que praticado por médicos, né? São empresários e médicos. Sim. E existe o componente assistencial e o componente gestão. É muito difícil dissociar isso da prática, né? Para você conseguir escalar mesmo o que você está aplicando ali no dia a dia, né? Assistência, conseguir conectar tudo, né? É um trabalho muito complexo. Saúde é muito complexa no mundo inteiro, né? Sim. É um baita desafio para todos nós. E na percepção de vocês, esse estigma ruim tem mudado um pouco na cabeça do jovem médico? A associação trabalha de alguma maneira isso?
Nós trabalhamos para isso. Essa é a nossa situação. Sim, eu acho que isso está mudando muito. E quando também as pessoas vão para redes sociais e falam assim, quais são os seus modelos de negócios ideais e tudo mais, também quebra-se muito esse estigma. Passando a bola para ti, que você tem muita coisa para falar dessa questão do calote também, disso que... explora um pouco mais as bandeiras de vocês aí, que eu acho que é bem relevante. O calote é um ponto aí, você estava mencionando, né, Henrico, que assim, foi um ponto nevrálgico assim, que vocês acharam para ser trabalhado, né? Conta um pouco da história dessa bandeira, assim. Como que vocês chegaram à conclusão que esse era o ponto a ser explorado assim, com força? Perfeito. Deixa eu complementar. Vocês já tomaram algum calote? Graças a Deus, não. Mas porque assim que eu me formei, acho que eu estava bem acompanhado aí de colegas, pessoal da PM, né? Já conhecia vários colegas desse meio. Acho que foi um tema que chegou para mim um pouco mais rápido. Estudou bem. Exato, né? Antes de eu ter um colega que falou, deu ruim, né? Então, mas acho que tudo começou com nós como recém-formados entendendo que isso era um medo que logo se impunha, né? Porque assim... você vai começar a dar plantão, legal. Aí eu vou dar plantão e ganhar dinheiro? Então, calma. Né? Pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses para você ser pago a depender aí do vínculo. Já olhei torto, mas fale mais. E aí você vai aprofundando, vai entendendo isso, vai entender um pouquinho de vínculo empregatício, entende o sucateamento, entende que o calote é um risco real. E aí começa a ouvir histórias. Uma coisa que eu acho que é importante pontuar e que é absolutamente, pelo menos para mim, aconteceu de forma absolutamente aleatória, mas assim, existem grupos de WhatsApp dedicados a falar sobre calote, a citar, a dividir histórias, né? Grupos com centenas de médicos que vão lá e falam, trabalhei em tal lugar, não deu certo, trabalhei em tal lugar e foi tranquilo, pagaram em dia. Então, é uma coisa absolutamente informal. Isso ajuda muito. Né? Excelente, né? Uma troca de informação muito relevante. Calhou que eu caí num grupo desses. É relativamente fácil cair num grupo desses. Então, você se forma e no dia seguinte já está, tem aqui um grupo de centenas de pessoas falando de calote, gelei, né? Mas, então, você já começa a ficar consciente. E aí, quando você começa a estudar um pouquinho de vínculo empregatício, eu acho que esse é um ponto que para muitas pessoas é um pouco desconhecido. Eu acho que ele é o começo dessa preocupação a respeito dos calotes, né? Então, vocês, claro, dominam isso muito mais do que eu, né? Pelo foco de atuação da Med Assist, mas a gente tem o CLT, a gente tem o PJ, vem de um processo aí de pejutização da medicina de longo prazo já, né? Então, a grande maioria dos recém-formados já começa com essa ideia de você, com essa proposta de você abrir uma PJ para ter mais solidez nos seus vínculos, ou de você entrar em uma, né? Exatamente. SCP também, que é outra questão. Isso, que aí, pelo menos em São Paulo, eu posso dizer com mais convicção por ser meu ambiente, que é algo muito, muito, muito frequente. Em outras regiões isso é um pouco mais variável, mas caso alguém não conheça, o SCP é o sócio cotista, né? Vocês também podem Sociedade em conta de participação, é verdade. Isso. E aí o médico entra como se fosse um sócio acionista dessa empresa, então ele vai ser remunerado por distribuição de dividendos. E vocês podem, por favor, ir me corrigindo que vocês dominam. Só um detalhe, né? A PJ, que é isso que você está mencionando, é uma prática bastante comum. A SCP, na verdade, tem o médico entra como sócio participante, tem o sócio ostensivo. Esse modelo, né, de SCP, inclusive, a gente já participamos de entrevistas e matérias com a APM, não é um modelo seguro, né, pelo menos na nossa visão e da APM. A gente tem feito um trabalho aí de divulgação disso. Nós não recomendamos, não incentivamos no escritório. Mas vai lá, segue aí. Segue que você está indo muito bem, fica tranquilo. Defender, não. Eu só diferenciei, na verdade, a sociedade limitada da SCP, que é um outro formato, mas segue que está correto. Perfeito. Aí. Eu só acho importante trazer ele porque assim, a gente vê que é um tipo de vínculo que está se tornando muito prevalente e que num primeiro momento, quando você entende que em termos de a carga tributária disso para você e para o empregador pode ser, se não nula, mínima, para muitas pessoas brilha os olhos. E tem muitas vagas em São Paulo que se dão nesse formato. Então, opa, que legal. Só que é o vínculo com menos solidez e isso para não entrar em outras searas aí de risco muito grande para o médico, né? Risco contábil e de outras dimensões. Então, o que eu quero dizer com isso? Sucateamento progressivo do vínculo, né? Do vínculo empregatício. Então, ciente disso, o recém-formado se vê nesse contexto, né? Acabei de me formar, não sei muito sobre nada e os vínculos parecem estarem progressivamente mais sucateados. Tá, e daí? E daí que você corre um risco progressivamente maior de calote. Né? É basicamente isso, porque se der alguma coisa errada, para quem você vai recorrer? Não havendo um vínculo empregatício bom, alguma solidez,
você vai perdendo aí as suas opções, né? Então, foi nesse cenário que a gente começou a tentar primeiro quantificar, entender melhor. E aí a gente fez uma pesquisa, né, a PM e a AMB, dentro das comissões de médicos jovens, para basicamente um formulário mesmo que a gente rodou em diferentes núcleos aí no decorrer do país, mais em São Paulo, mas no país como um todo, para tentar entender, você tomou calote? Em que contexto tomou? Qual foi o valor envolvido? E aí a gente conseguiu algumas centenas de respostas para tentar fazer um dimensionamento, né? Tentou particularizar melhor se era mais com empresas privadas, empresas públicas, em que contexto se dava. Mas assim, o dado que eu acho que é mais relevante, mais interessante é falar da dimensão do valor. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala disso, né, tomou um calote. Deve ter perdido R$1.000, R$2.000, alguns plantões, R$6.000. Só que na prática a gente ouve histórias de R$45.000, de R$60.000, de R$100.000. Porque... Acontece o que a gente falou, né? O médico não recebe, acaba não abandonando ali o vínculo, o lugarzinho dele na escala para receber, e o montante fica cada vez maior, né? Exatamente. Dá muitos plantões seguidos e todos eles serão pagos no momento ali 2, 3 meses. Pronto, é a oportunidade para, se for dar ruim relativo a todos esses plantões. Então a gente foi entendendo que isso era uma coisa grande, de abrangência nacional, de uma dimensão monumental e que é o medo de muito recém-formado, porque assim que a gente se formou há poucos anos atrás, isso gelou a espinha imediatamente. Né? E por isso que junto com a defesa profissional da PM, então a gente foi formatando esse canal de denúncias, né, que hoje você consegue tanto a nível individual quanto a nível coletivo, se for uma série de denúncias contra o mesmo player, tentar formalizar um processo em cima disso, algum caminho jurídico, contábil / jurídico, para tentar reaver aí a questão e um canal de comunicação bem forte, né? Chegar uma entidade como a APM e bater na porta de um contratante que está... Perfeitamente. E esse dado hoje ele fica na informalidade ou vocês disponibilizam de alguma maneira para os colegas de vocês? Por enquanto, assim, ele é estudado, tá, até para que a gente tenha essas ações, e tem toda uma questão de LGPD ali que a gente não poderia trazer algumas outras coisas, mas isso vai sair com um estudo ainda assim. Acho que tem que ter cuidado, né, para fazer a divulgação. A gente chegou a conversar sobre isso um pouco também, porque existem muitas pessoas envolvidas e é bem possível que o médico, às vezes até o denunciante, às vezes, né, não intencionalmente, ele trabalha para uma empresa que trabalha num hospital e aí ele faz uma confusão em relação ao contratante. Então as coisas têm que ser bem apuradas. Existe uma forma... Quando você trabalha na saúde. Acho que tem que amadurecer também, né, essa forma de comunicação, de divulgação, para não cometer nenhum tipo de injustiça, né? Eu queria até aproveitar, olha que interessante a fala do Dr. Henrico. Ele comenta que ele não sofreu calote porque ele, formado numa faculdade clássica, Santa Casa, também formei na Faculdade de Medicina da ABC, uma faculdade clássica, mas em que ali por um senso de pertencimento, décadas de turma, as pessoas vão lá e se ajudam muito. Agora imagine com tantas faculdades que abriram e que não tem esse mesmo senso de pertencimento. Talvez tenham uns 5 anos, 6 anos, não tenham nem turma formada. Sim, não, a medicina tem uma coisa muito legal de lealdade, né? Entre os veteranos, os preceptores, os professores, vocês todos são muito unidos, se admiram, enfim, tem trajetórias de companheirismo por anos, né? E o que hoje a gente vê, né, esse senso de pertencimento que foi capaz de blindar um pouco mais o Dr. Henrique, o que se formou, naquele recém-formado, como que a gente faz com quem formou-se em outras escolas em que isso não existe? É esse ponto que a gente quer colocar essas duas instituições. Vai existir cada vez menos, talvez. Quanto a APM. Ainda em cima dessa temática, né? Outra coisa muito, muito curiosa é que quando você não tem, né, esse senso de pertencimento, o que fica? Quem que fala? Quem que vai prestar assistência? Sabe? Em todos esses pontos. Corta esse ponto porque eu me perdi. Eu ia falar um negócio que ia ser fazer um fechamento lindo. Associação. Não. Deixa eu até tentar lembrar porque eu gostaria de rever isso. Nossa, bora. Me perdi. Tranquilo. Se não, tá tranquilo que eu já puxo uma outra coisa. Não, era pra falar do negócio do pertencimento. Se não tiver pertencimento, não tem pertencimento no contexto da assistência.
Eu acho que você ia falar da PM. Prejudicar a assistência, prejudicar... Esquece, é bom, daqui a pouco eu lembro. Quanto a isso? Será que eu consigo trazer Imagina. um ponto dentro desse contexto? Claro. O Dr. Guilherme trouxe esse argumento de que tem essa dimensão do pertencimento, né? Eu acho que isso é uma coisa, talvez seja um pouco enviesada da minha parte por conta de formação numa escola de medicina um pouquinho mais, com mais anos de... Tradicional. Exatamente. Mas tem muito dessa camaradagem entre os formados, os formandos, os veteranos, né? A gente troca muito figurinha, querendo ou não, é aquele pessoal que vai te falar, tem um lugar bom para dar plantão, enfim, uma troca de informações constante. E eu acho que um bom exemplo dessa parceria que a gente tem com os outros da nossa classe profissional é precisamente a possibilidade de você atuar numa instituição que te permite lutar pela sua classe profissional. Né? Então, e isso traz algo muito curioso do associativismo que eu acho que é importante ser pontuado. Assim. Muitas pessoas veem o associativismo como o que eu posso tirar disso? Que não está errado. Todos temos os nossos interesses, buscando melhorias, crescer profissionalmente, perfeito. Eu acho que é um componente que tem que ser sempre levado em conta. Mas outro componente muito importante existe um trabalho para ser feito ali. E é um trabalho que, por mais que ele seja desafiador, seja difícil, envolve política, envolve posicionamento, envolve lidar com muitos players dentro de um mercado complexo, é algo de valor infinito a seu modo. É um desafio muito grande, mas que você consegue lutar pelos interesses da sua classe, que obviamente te traz benefícios, você faz parte dessa classe afinal, mas é uma representação em maior escala dessa camaradagem que a gente tem a nível universitário. Sim, então eu diria assim, o sentimento está lá, tradicionalmente o sentimento está lá. Talvez a nível político vire e mexe no decorrer da nossa história, ele tenha bambeado um pouco, mas hoje a nossa tentativa é de reviver isso. Falar, aqui tem um trabalho importante a ser feito, ele não é simples, mas se é uma pessoa interessada, se é uma pessoa que partilha dessas dores, e eu acho que cada vez mais os recém-formados estão partilhando dessas dores, vem até nós, porque é de suma importância do nosso interesse ter essas pessoas para perto. E é cultural de vocês, né, terem uma empatia com outros colegas, né, ajudarem e tal, não só na assistência, mas em outras questões, eu acho isso bem legal. Meu pai é pediatra, inclusive, né, acho que eu nem comentei com vocês, e assim, a turma de faculdade dele é muito forte até hoje. Ele tem 70 anos, né? 71. Já faz um churrascão da turma de faz um churrascão, os filhos são amigos. Pô, legal demais. Os filhos são médicos e meus clientes e todos somos amigos. Então, eu acho que realmente vocês saem da faculdade, mas se vocês conseguirem, né? Eu acho que a comissão de vocês é muito interessante nesse sentido. Levar esse espírito da faculdade, né, de vocês, dessa camaradagem que tem na faculdade de medicina, dessa lealdade que tem com os preceptores, professores, a gratidão que vocês têm entre vocês ali, que um ajuda na formação do outro, né? Então, levar isso para a entidade é muito bacana e eu vejo isso lá. Né? Eu vejo isso na diretoria, eu vejo isso em vocês, então eu acho que isso pode ser muito, muito importante, muito simbólico, muito representativo para quem está chegando também. Né? Eu acho que até fica o convite de certa forma, obviamente para todo médico ou acadêmico interessado, mas acho que um perfil que se manifesta muito é o da pessoa que lá no primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade já fala, cara, ninguém me obrigou, mas eu quero ser da Atlética, eu quero ser do centro acadêmico, eu quero ser representante estudantil, eu quero ser da IFMSA, de departamento científico, de uma liga acadêmica. Acho que esse é um perfil muito presente, inclusive, nos cursos de medicina, né? Aquela pessoa que é uma liderança. Né? Sim, pode até ter um ganho mais material, talvez um certificado, uma qualificação, um networking, algo assim, perfeito, mas ela assumiu uma responsabilidade que ela não precisava assumir de forma alguma e ela já tem muito o que fazer, o curso de medicina. Então ela poderia muito bem falar, não, o curso tá bom, não vou fazer mais nada, mas ela vai lá e se predispõe a comprar uma briga, comprar uma luta em prol, geralmente, do corpo discente. Pô, esse perfil, crescendo em escala, é o associativismo. Com certeza, sim. Com certeza. Você quer avançar aqui em alguma frente? Podemos. Para o médico hoje que tem esse tipo de atuação, doutor, você vê algum tipo de retaliação para o cara que tenta fazer isso de uma maneira lobo solitário? O associativismo traz algum tipo de protecionismo nessa frente, não? Bem, ele já trouxe mais proteção. Há um gap aí temporal em que isso não se deu mais, assim, por um desinteresse. Quando nós olhamos nossos diretores mesmo e nossas idades, há um gap geracional ali grande. E por que ninguém desse intermédio
se preocupou uma com essa lacuna, questão. né? Há uma lacuna. Será que é porque aqueles mesmos, aqueles velhinhos assim de 80, 90 anos, que conseguiam comprar terras, comprar a cabeça de gado com o simples exercício da medicina e viram ali nas gerações subsequentes, viram que há uma dificuldade, começou-se a surgir uma dificuldade em passar uma faculdade, uma boa faculdade, em se inserirem no mercado de trabalho, aumentou a concorrência, a livre concorrência entre esses profissionais, especialistas ou não, esses profissionais começaram a focar muito em si e começaram a colocar um cabresto frente à própria classe. Com isso, o movimento associativo ele acaba perdendo um pouco mais. Uhum. Mas nossa tentativa é tentar retomar. E claro, uma classe unida é muito óbvio, isso vai fortalecer. A nível de congresso, hoje temos uma bancada médica, é uma bancada forte, uma bancada que encabeça muitas frentes parlamentares. Mas quantos de nós conhecem isso? Sabe? Por que nenhum de nós se importa? A gente talvez veja que hoje há saídas, com todo esse processo de você conseguir pegar um microfone, uma câmera, falar no Instagram, no LinkedIn. Médico não tem LinkedIn. Eu fiz, é muito curioso isso, eu sempre cito como exemplo, mas eu fiz gestão de clínica médicas na GV. Na FGV. Legal. Uma das primeiras aulas era, tem um LinkedIn. O médico não tem LinkedIn. Por que o médico não tem LinkedIn? Sendo que ele faz tanta coisa ali, por vezes também, tão versátil quanto a sua atuação, por que não? Como se ele não tivesse uma relação profissional, né? Ou a relação é com ele e os pacientes e acabou, sabe? Não tem como se reduzir a isso. Então, hoje há um suporte maior, hoje a gente consegue destilar frutos bons disso, veja o projeto do Calote, e veja também trazer, desestigmar, né? Tirar esse estigma de, como a gente falou aqui do empresário, de health techs. O campo da inovação é um campo maravilhoso. É um campo que prevê a resolução daquelas dores que eu comentei ali no começo. Por que não um médico que sabe isso tão bem na pele e reclama de todo o resto? Por que ele não assume isso e vai? Sabe? Mas quem que vai dar suporte a isso? Sendo que as faculdades já não fazem. Legal. Queremos colocar a nossa associação como bastião disso. Caminhando aqui para um final, queria fazer uma relação aqui do médico jovem até com essa parte mais empresarial. Como é que vocês, Dr. Henrico, Dr. Guilherme, estão se preparando para atuarem além da medicina? Vocês já estão aí agora se especializando e tudo mais. Vocês vão abrir empresa? Vocês pretendem carregar um vínculo CLT, atuar por conta? Conta um pouco como vocês estão olhando o futuro, não só do médico, mas do profissional, né, com essas competências complementares. Perfeito. Acho que a gente talvez possa até dar duas respostas bem diferentes por estarmos em momentos um pouco diferentes da formação. Então, vamos lá. Mas eu vou trazer então para a minha realidade, que eu estou no primeiro ano da residência, né, Neurologia no Santa Marcelina. E assim, para mim agora é um momento muito de eu preciso refinar a parte técnica. Não que a pessoa não possa empreender, trabalhar com inovação, fazer muitas coisas, mesmo sem ter ainda o seu refino técnico otimizado. Mas calhou para mim que neste momento passei na residência, um tanto quanto desafiador fazer outras coisas. Isso, exato. É muito puxado. É quando mais tem bucha. O imagino. R1 é o trabalho que ninguém quer, vai ficar para o R1. Então, vamos lá. Está sendo muito bom, né? Assim, claro que tem suas dificuldades, mas está sendo muito bom. E a dificuldade é você conseguir fazer outras coisas paralelamente a isso. Então, invariavelmente, eu estou me focando um pouquinho mais nessa formação técnica. É do meu interesse manter uma participação na MB, na PM, no associativismo, estar informado sobre, poder estudar um pouquinho de marketing, de gestão. São coisas que mesmo que eu não vá usar hoje, porque hoje eu estou, não sei, dando plantão na UTI, eu vou usar daqui 2 anos. Então, é muito pertinente para mim e, claro, se eu puder participar isso de forma contributiva para a minha classe, tem muito a ganhar. Agora, retomando uma coisa que o Dr. Guilherme falou, a medicina deixa portas abertas como poucas outras áreas, né? Então, você pode ter uma formação ali eminentemente técnica para trabalhar com a assistência, mas isso não te impede de dar aula, de fazer pesquisa, de trabalhar com gestão. O hall de opções é muito grande, né? É muito grande. Então, é muito do meu interesse no futuro fazer alguma formação pensando em pedagogia, pensando em educação, fazer alguma formação assim como o Dr. Guilherme fez em algum braço de gestão, de administração hospitalar, de clínicas, manter essas portas abertas, né? Então,
você trouxe um pouco disso, né? Como vocês estão se preparando para esse futuro. Eu acho que o importante se prepare para muitos cenários possíveis, né? Nem que seja só um conhecimento um pouco mais superficial a respeito de cada um deles, porque nunca se sabe. O mercado está mudando muito rápido, né? E um período de 2, 3 anos que você pega para se especializar é um período em que muita coisa vai mudar. Então, mantenha a mente aberta. Então, você não tem ainda uma convicção fechada do tipo, vou abrir o meu consultório, ponto. Eu mantenho essas opções abertas porque eu ainda não bati esse martelo, mas se fosse para dar uma resposta no momento, sim, abriria consultório, sim, trabalharia com Instagram e redes sociais para produção de conteúdo visando mais educação e gostaria de ter um pezinho em gestão também, seja gerenciando uma equipe, gerenciando uma clínica própria, gerenciando uma UTI, algo desse tipo. E um pezinho no associativismo também. Com certeza. Então você já tem uma bela de um plano, um belo plano. É bom que se uma frente tropeçar um pouco, tem outras 28, né? Então vai dar certo. De algum jeito vai dar certo. Eu acho um bom plano. Você, doutor Guilherme? Durante a minha angústia, assim, como recém-formado, de conseguir fazer com que aquela repetição daqueles atendimentos, aquelas moléstias fossem algo menos dolorido do que aquele início, né? Claro, foquei nisso. Mas ao longo da minha jornada, alguns outros caminhos foram surgindo. Então, desde 2020, eu também acabei participando de Health Techs. Uma delas, inclusive, eu era compliance, LGPD e saúde e direito médico, para uma ferramenta de atendimento ao público, mas como que eu vou colocar isso? É um Service Medical Device, não é? Uhum. Então, eu atuei nessa produção, nessa síntese disso. Aprendi muito sobre OKR, sobre KPIs, sabe? Coisas que no mundo empresarial e também da gestão ágil, que podem muito bem ser aplicados à nossa dimensão, ao nosso dia a dia, começaram a fazer muito mais sentido. E algo que era tão vago, de como que eu vou consolidar aquela ideia para resolver talvez uma determinada dor, ou para simplesmente me jogar para outros mercados, começou a tomar forma. Não como uma receita de bolo, mas começou a fazer sentido conforme a caminhada. Aquela famosa, sem querer ser clichê aqui citando Steve Jobs, mas ele tem uma frase muito interessante que quando você olha para trás você liga os pontos. E no decorrer talvez isso não seja tão certo. E foi exatamente isso como acontece ainda hoje. Hoje eu estou um pouco mais no associativismo, mas também tenho algumas representações institucionais para além da PM e da MB. E isso é muito legal porque me colocou um pouco nesse ambiente político. Então, hoje ainda desfruto de testar um pouco cada parte. Claro que meu cerne é essencial, é a dermato, é o que eu amo, é o que eu curto fazer, mas vi num braço educacional, vi num braço político, vi num braço associativista, oportunidades de eu também, pela aquela lente da saúde pública, de fazer pouco, atingindo muitos, e também pela lente do empreendedorismo, de eu conseguir organizar em metas, organizar meu tempo, organizar minha vida e minhas prioridades, conseguir fazer todo esse malabarismo, fazer todo esse xadrez aí da minha vida. Legal. Os planos são excelentes aí, acho que vocês têm um futuro promissor, não só vocês, mas eu vi que tem outros integrantes também da Comissão de Médicos Jovens e até vi entrevista, acho que 2 colegas de vocês deram uma entrevista para o podcast da PM bem interessante. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Vocês têm algum recado final para a gente fazer um fechamento bacana aqui? Acho que é algo que a gente pode trazer, se você achar que também é oportuno, que nos próximos dias a AMB vai ter o Congresso de Medicina Geral, tá? Dias 24 a 28 de julho, se eu não me engano, no Distrito AMB, já é a 3ª edição do Congresso. E é um espaço que, assim, tem o seu foco, tem os seus temas, mas é uma ocasião em que nós da comissão, tanto da AMB quanto da APM, estaremos circulando, estaremos apresentando temas do médico jovem em algumas falas específicas, em mesas de discussão, sempre com um espaço ali para a pessoa, mesmo que ela tenha ido porque ela quer aprender um pouquinho sobre, não sei, otorrino, que ela possa ver um pouquinho desse reflexo de, tem pessoas aqui que vivem a sua dor, que entendem um pouco a sua dor, se quer falar sobre, quer se aproximar. Então, aos interessados, né, tem aí uma grande oportunidade presencial da gente se conhecer. Muito bom. Exatamente. Diante de um cenário em que a gente fica tão focado em especialidades e colocar todo mundo em gavetas, às vezes tem gavetas que não comportam ninguém, são gavetas ou não existem. E o Congresso de Medicina Geral, esse movimento da AMB é muito valioso para a gente conseguir trazer esses profissionais que, por vezes, como eu comentei lá atrás, não tem esse
acolhimento, não têm esse pertencimento frente às suas casas, mas eles devem se sentir pertencidos frente à medicina. E o meu recado final é para que você, médico jovem, que porventura está aí na sua vida, pensando no que você vai fazer, eu acho que fazer parte do associativismo pode lhe trazer respostas, pode te trazer clareza sobre futuros que podem ser no assistencial, sim. Temos muitos especialistas, temos eventos ali que vão desde robótica, de você usar fio para cabeça e pescoço, para uro, isso é abrangido ali, até tantas outras coisas que são plurais. Então, para toda a pluralidade que a medicina comporta, a gente também comporta esse convite a você, seja integrando a Comissão do Médico Jovem, ou seja, nos acompanhando, seja estando com a Med Assist, que presta todo esse apoio a nós e dá esse espaço para a gente conseguir vir aqui falar e trazer mais pessoas, mais ideias. É isso. Obrigado. Bom, estaremos também presentes lá no congresso, a gente vai passar lá para ver clientes e amigos. Espero tomar um cafezinho junto com vocês. Obrigado novamente pela participação de vocês. Quer fechar, quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Obrigado pela participação de vocês. A gente agradece bastante. O espaço aqui está sempre aberto. E vamos conversar mais vezes. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu. Até mais.